Entre aspas. Diálogos sobre gestão da comunicação. Oi, pessoal, eu sou a Kathleen, estudante de Comunicação Social na Universidade Federal de Campina Grande. Oi, pessoal, meu nome é Luana. Hoje estamos aqui gravando o primeiro episódio do Entre Aspas e vamos entrevistar o Edson. Edson, fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua trajetória de vida no âmbito, corporativo. Bom, pessoal, meu nome é Edson, como você falou. Minha trajetória ela começa no Senai, no curso técnico de administração, e perpassa aqui pela UFCG, por isso que é uma honra estar participando desse programa, de vocês, dessa primeira série. E sou formado em administração, com especialidade em gestão comercial e marketing, e já estou no mercado da educação há mais de 12 anos. Então é com imensa satisfação que a gente vem falar com vocês aqui sobre a importância da comunicação nessa área. Falando então sobre comunicação, explica pra gente qual é a importância da comunicação no mundo corporativo. Bom, eu acho que desde a porta de entrada de uma empresa, que a gente tem escrito lá o nome empurre ou push, a gente já está fazendo comunicação, Exatamente. E essa comunicação ela vai acontecer de diversas formas, Ela vai acontecer no atendimento e dentro da instituição, onde a gente tiver contato e interação com as pessoas, seja ela de forma verbal, de forma não verbal, que o nosso comportamento, nossa postura também comunica isso, nossa troca de olhar também. Então, ela vai estar presente em todas as áreas, com todos os interlocutores dessa comunicação, seja um cliente externo, aquele que vem consumir nosso produto, seja os clientes internos, nossos colaboradores que estão presentes no dia a dia. Ela vai acontecer de forma vertical, dentro da hierarquia da empresa, setorial e também de forma horizontal, dentro do quadro que a gente vai estar trabalhando. Então, ela digamos que desde que a gente nasce, a gente já nasce comunicando, Ela é essencial, Exatamente. A primeira comunicação nossa é o show, para dizer que a gente veio ao mundo, Então, isso é essencial, como você mesmo fala, é extremamente importante hoje no mundo corporativo para posicionar bem o propósito, o valor e todo o agregado que a gente trabalha no mercado hoje. Exatamente. E já pegando o gancho aqui, da pergunta da nossa amiga Luana, eu gostaria que você falasse pra gente como você vê o papel da comunicação na construção da imagem e da confiança no mundo corporativo. E se você já presenciou a construção de um brand do Senai e como foi esse processo? Bom, eu vou falar de forma geral, A construção do brand, ele vem em cima também da comunicação, Na minha especialização em marketing e gestão comercial, a gente estuda a comunicação integrada para o cliente final e para internamente na empresa, Seja no endomarketing para engajar o colaborador, a vestir a camisa da empresa, a levar aquela ação que a gente tem de propósito para a comunidade funcionar, e para o cliente externo é passar o nosso recado real para a comunidade, é fortalecer, é agregar valor e diferencial, Então a gente não toma Coca-Cola, falando aqui no marketing, a gente tem uma comunicação absurdamente vasta, por tomar Coca-Cola, por ser uma bebida mais interessante. Mas a gente toma Coca-Cola porque o propósito dela é dizer que a gente vai compartilhar momentos felizes. Então isso é uma família. É uma família que a gente vai estar presente em socialização, estar em contato com pessoas que nós gostamos e assim sucessivamente. Eu tive a experiência de conseguir participar da construção do branding, não diretamente, mas dentro da responsabilidade da comunicação de relacionamento, nas 3 empresas que já passei, Não somente no Senai. Eu destaco a diferença das 3, Eu trabalhei inicialmente em empresas sempre educação técnica de pequeno porte, então a gente conseguiu construir uma identidade visual para colocar a logomarca da instituição, a logo da instituição, O símbolo dela na farda que não tinha, que a empresa tinha dificuldade em transmitir esse propósito, essa identificação da marca para o cliente final, e ele conseguir se destacar de outras escolas na cidade, levando também a referência de melhor qualificar os processos e comunicar esses processos de forma transparente para os stakeholders, todos aqueles interessados, fornecedores, parceiros de estágio e outras atitudes que a gente tinha. Já em outra marca que eu passei também um pouco, mais ou menos uns 3 a 4 anos, que também é uma universidade aqui da cidade, a gente teve a identificação do reforço da marca, do fortalecimento, como ela soube se posicionar em diferentes ações comerciais, como ela soube passar para o cliente aquele atendimento mundo Disney, o cliente ir na portaria e não se decepcionar, e ter a entrega do produto com afinco até a formação final, que era a graduação, que é o que em breve vocês estarão acontecendo aqui na UFCG, assim como também
a gente passou aqui como aluno, né? Então é sempre essa situação do brand, é você agregar o valor. E a comunicação, ela tem a importância de dar essa transparência, né? De tocar o cliente, seja ele interno, mais uma vez, ou o cliente final, né? Passando a verdade que aquele produto tem, diferenciando ele dos demais. Então é ter aquela sensação de pertencimento daquele ambiente, de se sentir à vontade, de se sentir convidado, de convidar outros amigos a fazer parte. Então é esse fortalecimento que vem com a comunicação, né? Com a importância dela, com as ferramentas de integrar tudo isso, de engajar tudo isso dentro do planejamento. E agora, na última marca que você citou, o Senai, né? Eu não citei no início, eu sou consultor de negócio do Senai. Então, a gente trabalha para comunicar a marca do Senai dentro dos seus produtos, que é a prestação de serviço educacional, em diferentes segmentos, né? A gente tem o cliente final, que é o aluno que vai lá no atendimento, é recepcionado, recebe as informações, que é a comunicação de diversas formas, né? Que impacta de diversas formas. E a gente tem agora um reforço, né? O resgate do fortalecimento dessa marca de mais de 74 anos, que já tem um legado, né? Um avô dentro da cidade, né? Nacionalmente passa por uma mudança digital gigantesca. Então é bem curioso participar disso, porque é nesses momentos que a gente vê como é atemporal a comunicação, né? Como a gente mencionou no início, a gente se comunica desde que nasce, né? E muitas vezes a forma que a gente está se comunicando é o que vai impactar o valor da marca, né? A acessibilidade da marca, o que a marca quer passar como propósito, o que ela vai agregar na tua vida de diferencial. Então, o papel da comunicação na construção do brand, né, que é esse valor que a marca vai ter no final, que a gente pode citar Nike, Adidas e diversas outras marcas que fazem isso com excelência, é essencial. Então, uma palavra que a gente pode definir é essencial. Tive sim a oportunidade que estou tendo de vivenciar essas diferentes etapas, né? Uma marca que consolidou de pequena, uma marca que aumentou o seu market share, né, na região, e uma marca que vem se fortalecendo, né? Ela resgata a cultura de anos atrás e passou recentemente agora por uma repaginada na sua logo, que é exatamente para voltar a colocar a direção da marca no seu propósito, né? Que é formar profissionais para o futuro da indústria, formar profissionais para o que vem pela frente nas mudanças socioeconômicas e assim sucessivamente. Eu acho que Sim. chegamos à conclusão. É muito importante, assim, e ver você falando sobre esse processo, né, que todas as marcas têm, dependendo do nicho, né, Kathleen, cada marca tem um nicho de pessoas, público-alvo. Então, a gente entende que você tem uma bagagem muito interessante, porque você vê essa questão de uma empresa privada que se consolidou e depois você participa de uma inovação, e a gente entende também, né, que na comunicação é sempre inovação, é sempre mudando. Você tem que estar dentro do mercado e entender de marketing para fazer acontecer. Mas a gente também sabe que nem sempre agradamos todo mundo, né? Então fala pra gente assim, como você lida com a gestão de crise na comunicação das marcas? Bom, a gente vai pegar um exemplo assim bem rápido, tá? Acho que crise. Vamos falar de crise, a gente tem dois tipos de crise. A gente tem a crise interna, né? Que é um problema setorial, quando a gente não consegue entregar um determinado produto. E a gente tem a crise, como é que eu posso falar, do mercado amplo, né? Externo, pandemia. Né? Não tem como a gente não falar de crise marco, né? e a gente não falar de pandemia, né? Aí eu trago uma marca, né? Que espero a gente não ser processado e sim patrocinado, né? A Corona, né? A cerveja Corona. A cerveja Corona, ela teve um impacto gigantesco no início da pandemia por ter o seu nome associado diretamente com o tipo de vírus que naquele momento a gente estava vivendo. E ela teve um insight muito rápido, que é exatamente isso, para que a gente precise se defender de uma crise como essa. Imagine uma marca mundial que tinha o seu auge de propagandas, né? A Corona com um limãozinho ali. Velozes e Furiosos também. Velozes e Furiosos. Época de carnaval, que a gente tem um boom aqui no Brasil da Covid logo após o carnaval. Imagina o impacto de uma marca dessa, né? Consumida por várias camadas sociais. Então, assim, ela teve, historicamente, se você for para o noticiário, na comunicação, você veja a importância da comunicação, né? A palavra, ela impacta, né? E o nome Corona, quando foi associado com o coronavírus, a gente tem em diversas notícias que a marca ela começou a sofrer certa discriminação, digamos assim. Não seria exatamente a palavra, mas a comunidade ela começou a diminuir o consumo, porque ela associou a palavra a um sentimento negativo. Até no subconsciente da pessoa. Exatamente, né?
E aí a gente vem naquela situação do brand, né? A importância de detectar antes, mas era algo que era impossível de detectar, né? A gente veio de uma pandemia que foi surreal, mas a marca soube contornar a situação com ferramentas de comunicação, com websites, e fez com que ela ganhasse valor de mercado. Então ela conseguiu ampliar vendas no Reino Unido, ela conseguiu ampliar vendas na Austrália, e aqui no Brasil também não foi diferente, né? E hoje ela retoma, caso a gente, quando tem tempo de acompanhar a TV aberta, né? Ela retoma algumas propagandas de verão, colocando a Corona como no centro da imagem, passando essa sensação de leveza, de relaxamento, de curtir, de vibe, né? Que foi totalmente diferente na pandemia. Nas empresas que eu passei não foi diferente, a gente sempre vai gerenciar uma crise, seja de uma fofoca de um colaborador que se permeia durante todos os demais, ou seja ela de um problema de um produto que consegue ser identificado a tempo. Essa detecção ela é feita preventivamente, a gente procura meios de comunicar de forma transparente aquela falha. Acontece muito em concessionários de veículo, por exemplo, recall, né? O veículo ele foi produzido, ele foi pensado, foi planejado e ele é lançado no mercado e é entregue ao consumidor. E após o uso, esse veículo ele é identificado que existe uma peça ou existe algum funcionamento dele que coloca em risco a utilização do seu devido fim, né, pelo usuário final. E esse recall vem rapidamente para justificar para o usuário que a marca ela pensa na sua segurança, e a comunicação vem dizendo, não, volta para a concessionária, a gente vai te dar todo o suporte necessário para que você retorne a utilizar o veículo com segurança. Então, a gestão de crise vem na detecção, né, em fazer o briefing dessa necessidade, planejar como vai ser solucionado e ser transparente. O que o cliente quer no final é ser tratado com transparência, honestidade, cordialidade. Então, a gente gerencia exatamente nisso. Aí, quando tem um desentendimento de um cliente que diz que vai chamar, vou no Procon. Né? Assim, às vezes a gente tem... Conversar em particular. Exatamente. A gente tem um produto, o produto não está acessível financeiramente para o bolso dele, né? Ou que ele não compreende o valor agregado que tem naquilo ali, ele ainda não teve a percepção do brand, né? Ele não teve a percepção do valor agregado da marca, e a gente acaba tendo que gerenciar isso de uma forma mais particular, agregando outros produtos para que ele se sinta acolhido pela marca, e a gente conseguir entregar no final de tudo um excelente resultado. Sim. E já que estamos falando de comunicação, eu gostaria de saber como é que funciona entre a sua equipe a função de comunicação e como é dividido as tarefas para a produção de conteúdo. Bom, aí a gente vai adentrar em um mecanismo que é o ambiente da comunicação, né, o time. Geralmente ele vai ter sempre um jornalista, dependendo do porte, né, da empresa, nessa parte da corporação, da organização, um jornalista, um redator, um social media, um designer, tá? Que é para fazer essa parte, os coordenadores, exatamente, para dividir essas tarefas. Algumas empresas, das que eu já passei, elas dividem muito por setores. Pronto, a gente trabalhei em empresa que a gente dividia em setor de saúde, então a gente tinha uma equipe que lidava só com as comunicações de notícias sobre saúde, de novas tecnologias voltadas à saúde, de eventos voltados à saúde. Então aquela equipe ela era direcionada para noticiar, para comunicar com aquele público-alvo, que são consumidores de produtos de saúde, essas necessidades, e está sempre informando, nutrindo o cliente, né, que é o que a gente chama dentro da comunicação integrada, no marketing inbound, que é nutrir o cliente com informação para que ele consiga se aproximar cada vez mais da marca, fortalecer o seu convencimento de compra, né, e de estar seguro daquilo que ele escolheu. Então, a setorização interna vai depender muito do perfil organizacional que a empresa quer atingir, quem é o público-alvo. Nessa outra empresa, a gente tinha voltado a esporte, a gente tinha voltado apenas à questão da gestão social. Então, vai ser muito assim, particular de cada objetivo da organização. Empresa, né? E do que vocês querem comunicar para o cliente-alvo. Quem é seu cliente-alvo? Onde ele está? Ele está no Instagram, ele está no TikTok, ele está no YouTube, ele está no Facebook. Por mais que a gente ache que o Facebook já está vovô, né? Mas o Facebook ainda existe uma geração, acho que talvez a geração X seja a que mais utiliza. Eu ia decidir isso, que eu não julgo. Pronto, então assim, a gente vai sempre ir com a comunicação dentro do linguajar, né, dentro da linguagem que ele vai compreender. Se for muito jovem, vai ter um contexto de gírias, não demasiadamente, mas aí você vai ter que entrar em contato com ela. E a divisão dessa equipe, ela vai te proporcionar isso.
Muitas vezes é uma equipe mais eclética, é uma equipe que ela também é consumidor do produto, porque você passa a conversar de forma mais segura, né? Mais realística da situação. Respondi isso? Respondeu sim. E como a Kathleen também, ela é técnica em enfermagem, então acho que ela sabe mais do que ninguém, né? Que é preciso ter esse profissional ali específico para comunicar da forma certa, né? Saber levar a informação para que o outro, né, o receptor, entenda de forma clara e direta o que você está querendo passar, a mensagem que você está querendo passar sem deixar dúvidas nenhuma. Até a sinalização do ambiente de trabalho, né? Se tiver incorreto, você vai levar um cara da UTI. Exatamente. É a mesma coisa que aplicar uma injeção. Fazer uma injeção venosa errada, não vai ser legal. Colocar uma sonda no local. Não vai ser legal. Não vai ser bom, exatamente. Cortando agora um pouco, Edson, para uma pergunta especial que está vindo aí dos nossos internautas. Eles querem saber, né, quais são os principais desafios que você enfrenta ao comunicar as ações e programas do Senai para o público-alvo e como você o supera. Bom, falando no mundo corporativo geral, como a gente já falou, a comunicação precisa ser difundida com o público-alvo. Então, na marca que a gente fala agora, que é o Senai, o que a gente tem? A gente tem uma gama de serviços. Ele é tecnologia, ele é inovação e ele é educação profissional. E dentro desse nicho, a gente tem vários segmentos diferentes. São mais de 27 segmentos. Então, são mais de 230 produtos. Então, a dificuldade é chegar com menos tempo, ou seja, o mais rápido possível, ser ágil, no cliente-alvo, né? Aquela persona que consome aquele produto. Então, muitas vezes, como a gente citou antes, na pergunta anterior, um Facebook não atinge um aluno da área de tecnologia. Sim. Ele está no TikTok, ele está, então, num jogo de LOL, num jogo de RPG, num Free Fire, enfim, é um cara que está em outro universo, né? Diferentemente, já vai ter outro que ele não vai ter tanto acesso à rede social, por ter um mundo caótico. Corrida, ele vai estar na rádio, no carro, dirigindo. Então, vai ter outro que vai estar no outdoor. Então, assim, o que a gente tem hoje, eu vou dizer, em relação à minha perspectiva como consultor de negócios, é um canal mais objetivo e direto. Que até a gente tenta atualmente, né? Assim, até respeitando as hierarquias que estão acima, né, na área de comunicação, que a gente teve uma repaginada. A gente tenta estar presente em todos os públicos, né? A gente tenta ser quase 100% em todas as ferramentas de comunicação. Está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn presencialmente para falar com as empresas, né? Está no relacionamento porta a porta, que é o que eu faço no IP da indústria hoje. Ouvir, né, o empresário, saber qual é a dor, saber qual é a necessidade dele. E retornar com resultados que possam sanar essas situações. Hoje a maior dificuldade é essa, é saber, dentro do meu escopo de trabalho hoje, é a gente ter uma ferramenta, né, que consiga se comunicar horizontalmente. Mas hoje a gente tem a segmentação, né? Sim, às vezes quem está no YouTube não é o cara que está no Instagram, não é o cara que está no TikTok. Então, tentar ser cada vez mais com a base de dados e ser mais assertivo. Acho que a dificuldade seria mais essa. Cada rede social, né, tem uma persona. Exato. A gente chama no marketing de persona. Isso. É uma personalidade que está ali, que todo mundo tem que saber lidar. Você tem que fazer uma investigação, fazer essa gestão da comunicação. Algumas empresas utilizam até empresas de publicidade, propaganda, empresas de marketing, né, para conseguir filtrar ali nos seus clientes a sua persona e saber comunicar de forma correta, né? Perfeitamente. E complementando, como é que a gente consegue superar isso? Com parcerias. Parcerias com ações sociais, na escuta do consumidor final. Então, isso faz com que a gente engrandeça o trabalho e consiga contribuir no resultado. É isso mesmo. E eu gostaria de saber de que maneira a comunicação ela pode ser integrada nos programas de responsabilidade social na corporação para garantir as iniciativas percebidas como autênticas e impactantes pela comunidade e pelo público externo. Pronto, a gente vem para aquela questão, a gente vai comunicar para quem? E de que modo? Né? Para atingir aquela frase que vai impactar, né? Para levar aquele sentimento. Então, eu vou dar um exemplo, tá? A gente está falando de responsabilidade social e o Senai está junto com uma parceria do Instituto Alpargatas e está para lançar o Muro Papão, né? É um projeto
ambiental, né, que tem essa parte, essa responsabilidade da comunicação em educação ambiental, né, e ela precisa ser comunicada, ela faz parte de projetos de sustentabilidade, ela está integrada no que a gente chama de um corporativo do ESG, né, que é todas essas práticas de responsabilidade social, essas práticas de transparência, de compliance, a prática da sustentabilidade, da inclusão. Então, é uma ferramenta para a comunidade que vai ser lançada para que exista a coleta seletiva no bairro da Prata e com a inclusão do lixo eletrônico, ou seja, ela é uma ferramenta que ela já está presente em Campina Grande e em outras escolas municipais e a marca traz para dentro dela, em parceria com o Instituto Alpargatas, né, dentro do projeto Revira e Volta, ela vai levar para a comunidade que está localizada a escola, né, essa ferramenta de coleta seletiva e vai levar também uma informação de educação ecológica, né, de pegar esse material, de te orientar onde você vai descartar, o que é que você pode descartar, e a gente faz isso através do noticiário, a gente vai ter cobertura de imprensa, então a gente vai ter já está tendo toda uma comunicação prévia antes, que é para nutrir a sociedade do que é que vai acontecer, porque a ferramenta já está pronta, já está exposta, é de fácil acesso, quem passa já vê, se pergunta, não entende o projeto, então assim, a gente já está vindo fazendo, a comunicação da instituição já vem fazendo um projeto de divulgar essa ação pioneira, de incluir uma nova como é que eu posso dizer, um novo item de coleta, que é o lixo eletrônico, né? Por associar o Senai à tecnologia, à eletricidade, a essa situação indústria que acarreta de inovação. Então é um projeto pioneiro, voltado à responsabilidade socioambiental, não só à responsabilidade social, que por responsabilidade social a gente já tem a estruturação do Senai. Então o Senai trabalha como um agente de responsabilidade social para qualificar pessoas de baixa renda em situação de desemprego ou de reformulação de carreira para voltar ao mercado de trabalho, então com os cursos de gratuidade. Esse é um exemplo, né? Em outras instituições, trabalhávamos muito, como você mencionou, né? Seu colega já disse que já lhe denunciou, né? Da área da enfermagem, técnica de enfermagem, muitas ações sociais em praça para conscientização sobre pressão alta, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre medicação, aferição de pressão. Então, assim, são ações como essa que, no final, a gente tem um impacto social, a gente leva benefícios, a gente conscientiza, a gente comunica aquela essência que a gente precisa dentro do produto e dentro da empresa e, no final, impacta a sociedade. Faz a comunicação que a gente estuda, né, Kathleen, junto com o meio ambiente para trazer consciência para as pessoas. Tudo pela comunicação. Exatamente. E mais uma perguntinha aqui dos nossos internautas que estão assistindo diretamente para o Edson. E falando assim sobre isso de sociedade, sobre questões de inclusão, como o seu trabalho na gestão da comunicação tem ajudado a reduzir as desigualdades no acesso à educação e ao mercado de trabalho para grupos historicamente marginalizados, como, por exemplo, né, a população LGBTQIAPN+, pessoas negras, indígenas e mulheres. Muito interessante a pergunta, tá? E é de extrema importância na realidade social que a gente tem hoje, né? Falar sobre inclusão. A gente sabe uma pergunta falando sobre responsabilidade social, ambiental e como isso é visto no mundo corporativo e no mundo consumidor, né? Como a gente consegue gerir isso dentro da instituição que eu participo hoje? Parcerias. Nós temos parcerias com o Instituto Alpargatas, é um deles, de responsabilidade social, que busca essa inclusão. Algumas ONGs, como a ESSO, que é francesa, mas tem atuação no Brasil, que é levar cursos de profissionalização, entre outros também, não só em Campinas, como na Paraíba inteira, levar cursos de formação profissional, nem que seja de curto prazo, para modificar a realidade dessas pessoas, né? Trazer uma nova profissão, apresentar elas ao mercado de trabalho, e gerar oportunidade, que é o mais importante. E dentro da marca que eu faço parte hoje, existe um programa chamado PSI, que é um programa voltado a introduzir essa comunidade, né, dentro do ambiente da escola de formação profissional, né, que é para gerar inclusão, é um PCD, é um público LGBTQIA+, mas dentro de um contexto geral, né, é uma responsabilidade imensa de tratar por igual. A educação ela é democrática. Né? Não existe educação sem democracia. Exatamente. Então, a educação que a gente trabalha há 12 anos, que eu trabalho há 12 anos, é exatamente ver essa pluralidade, né?
Então a gente está falando de comunicação, que na etimologia da sua palavra ela tem seu significado compartilhar, né? Associar, levar a informação como um dever. E a gente pode dizer que a gente está num espaço, que é uma universidade, que é um universo de conhecimento e um universo de pessoas. Então, são os diferentes que fazem com que isso seja construído. Então, são programas como esse, parcerias com instituições de responsabilidade, que têm os mesmos objetivos que a gente, que é levar essa transformação independente de cor, de tamanho, de opção, e fazer com que aconteça. Então, eu acho que é muito importante assim também a gente pensar sobre a inclusão, né, no meio do mercado de trabalho, porque a gente sabe que lidamos com uma sociedade que ainda é muito machista, ainda é muito homofóbica, ainda é muito racista, e precisamos entender, né, e trazer essas pessoas que são excluídas para o mundo do trabalho, para o mundo da universidade e dar oportunidade. E é muito importante a gente entender como é esse processo na comunicação, como é esse processo no mercado de trabalho e oportunizar essas pessoas. Sim, é importantíssimo mesmo. E estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do Entre Aspas, mas antes de finalizar o nosso bate-papo com o Edson, eu tenho uma última pergunta. E eu gostaria de saber, né, o que você acha que podemos contribuir no mundo corporativo de acordo com os princípios da educomunicação e todas as atribuições que os profissionais carregam. Muito importante a pergunta. Não é à toa que é educomunicação, né? É a educação para a comunicação. É educar para compartilhar informações. É exatamente entender que a palavra, existe até uma metáfora, uma flecha lançada, uma volta, né? Como uma palavra dita também, né? Sim. Então a gente precisa posicionar muito bem essa parte da comunicação, porque ela vai estar, como eu falei lá inicialmente, de forma vertical, né? Dentro de uma organização, que é do mundo corporativo privado que a gente está falando. Então ela vem desde a liderança maior, com a internalização da visão, dos valores, do propósito da empresa, né? E do que ela quer entregar como verdade para a comunidade, para trazer esse cliente, né? No fim das contas, entregar esse resultado. E na horizontal, engajamento, clareza, respeito à dignidade, compreensão, espaço de fala, ser democrático. E é isso que a educomunicação pode contribuir para a gente, né? É melhorar o posicionamento, melhorar a comunicação verbal, não verbal, digital. Trazer o senso crítico. Trazer o senso crítico para dentro disso. E sempre muito objetivo, né? Respeitando cada espaço. Exatamente. E de forma clara. Né? Exatamente. Trazer o senso crítico, fazer com que a gente abra espaço, né? Eu acho muito importante isso. Que a gente não fique eu vou falar um pouco da administração, vou fugir um pouquinho, porque a gente precisa de comunicação para tudo. Sim. Então a gente tem perfis de liderança centralizador, mais plural, que delega mais, aquele perfil de líder que apoia, que direciona. Então a educomunicação serve de forma transversal para todos, né? No porteiro, para o CEO, independe. Né? Ela tem seu objetivo, ela tem que engajar e ela tem que atingir o seu público-alvo. Ela tem que passar a verdade, seja na fala, seja no texto, seja na imagem. Mas a gente precisa comunicar bem. E essa função de vocês é essencial para tudo. A educomunicação consegue passar, né, por todo esse meio da gestão da comunicação, da gestão de pessoas. A gente entende o que fazer, onde atingir. E Edson, como o Ketin falou, estamos chegando ao final do nosso episódio, do nosso primeiro episódio. Que pena! Bom, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer. Eu acho que todo mundo que está assistindo aprendeu muito hoje. Então é isso, pessoal. A gente chegou aqui ao final, né? Então vamos dar um tchauzinho ali para todo mundo. Muito obrigada e fiquem atentos que vai ter um próximo episódio, hein? Essa série não acaba aqui.